Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que tem uma característica muito especial. É uma live que eu vou falar sobre o ajuste de lentes, né? O que sabedoria de Eclesiastes e os ensinamentos de Provérbios podem nos ensinar para que a gente possa expandir nossa capacidade de pensar, planejar as mudanças que a gente deseja para o ano de 2023. E você que está chegando agora na live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que a nossa conversa, o nosso bate-papo possa ser proveitoso para vocês e que a gente possa nessa noite aqui, de fato, desenvolver uma aprendizagem que possamos utilizar para o ano de 2023. Então sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Karine, seja bem-vinda. Estamos iniciando a nossa live em alguns minutinhos. Essa live que vai versar sobre o que a gente pode ajustar para começar o ano de 2023 com todo vapor aí, com toda energia. Então você que vai chegando aqui agora, eu vou te pedindo que na medida que tenham questões, dúvidas, vai colocando no chat, vai interagindo comigo aí, para a gente poder desenvolver aí nosso bate-papo da melhor forma possível, tá bom? Seja bem-vindo todos e todas. Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. Então vamos lá, né? Nossa live de hoje, ela é muito especial para mim porque eu desenvolvo as reflexões a partir de dois livros que eu gosto muito. São dois livros da Bíblia, que é Eclesiastes e Provérbios, né? Um traz um conjunto de ensinamentos, aprendizagens, sabedorias, e o outro desenvolvido sobretudo a partir, né, de uma visão de pessoas que porventura, né, assim possam entender, de uma visão de quem ainda ali não entende muito bem o papel de Deus na sua vida, né? Então a gente vai tentar usar os dois livros para poder ajudar justamente no processo do planejamento de 2023, trazendo algumas reflexões, sobretudo reflexões que podem nos ajudar a colocar aí numa rota de planejamento para 2023. Eu estava aqui pensando, né? Eu sempre, todo início de ano, eu já entro o exercício com os meus planejamentos ajustados. Então, já fiz meu planejamento de 2023, já comecei aí meu plano de ação, né? E também as mudanças, né, que são necessárias para a gente se ajustar aí ao nosso planejamento. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo, amigo. Então é isso. Então, dando início ao nosso bate-papo, eu queria agradecer aqui a presença de todos e vamos começar, né? Então, nossa live intitulada O Ajuste de Lentes, né? O que a sabedoria de Eclesiastes e o ensinamento de Provérbios podem nos ajudar, nos ensinar a expansão, né, de consciência, de mudança e de comportamento e mente para 2023, é exatamente um convite a duas questões básicas. Primeiro, né, será que nós temos tido a consciência necessária para que a gente possa promover uma mudança, né, uma ruptura com um padrão de comportamento, de mindset, de pensamento e verdadeiramente viver uma nova mudança? Ou será que a gente está pautado ainda em princípios, em premissas antigas, ou seja, com a mesma lente, mas querendo viver algo novo no exercício de 2023? Boa noite, Dai, seja bem-vinda. Então, essa reflexão que eu trago nessa noite é exatamente para deixar vocês
pensando um pouquinho a despeito se todo o processo de mudança, né, sempre a gente faz isso. No final do ano a gente começa com um planejamento, com alguns votos e desejos de mudança, de transformação, nos comprometendo inclusive em fazer mudanças que até então a gente não tinha experimentado, mas de nada adianta essas mudanças se a nossa mentalidade, se os nossos princípios, se os nossos valores eles não forem revisitados para entendermos se aquilo que nós estamos projetando estão congruentes com aquilo que nós estamos vivendo, né? Eu falo sempre dessas duas palavrinhas, né? O ser em detrimento do ter. Então, quando eu trago para reflexão o ajuste de lentes, é exatamente tentando ajudá-los a compreender que todo o processo de planejamento, de projeção de mudanças, de uma rota desenhada em direção a algum objetivo, se a gente não tiver a capacidade de compreender que as nossas lentes podem estar viesadas, embasadas, a gente pode usar os melhores instrumentos de planejamento, utilizar as melhores mentorias, utilizar os melhores livros e a gente ainda assim correr nos mesmos erros. Porque o problema ele não vai estar nas ferramentas, no planejamento, ele vai estar exatamente na forma como nós estamos analisando, vendo aquilo que nós estamos desejando, né? Então, com a virada do ano, certamente, né, vem sempre essa vontade e para muitos a necessidade de mudança, de colocar novos projetos para rodar, de fazer mudanças de rotinas, de fazer, por exemplo, mudanças de comportamento, cuidar da saúde, cuidar do nosso mindset, se dedicar um pouco mais a melhorar e evoluir em termos de conhecimento. E assim vem um conjunto de necessidades, de vontades e desejos que a gente tenta colocar em um pote de projetos e assim a gente começa a definir objetivos, metas, sonhos, enfim, fazer mais recursos, fazer uma mudança de emprego, progredir dentro do emprego que eu já tenho, empreender, fazer uma mudança, uma transição de carreira, ou seja, sempre é aflorado esse sentimento de desejo e de vontade. Contudo, deixa eu te contar uma coisa, né? Qual é, de fato, a projeção que você tem feito? Aquela que você projeta especificamente o ter em detrimento do ser, em que você não conhece a sua identidade, em que você não conhece o seu propósito, mas fica o tempo todo batendo na mesma tecla, leia-se, repetindo os mesmos padrões e querendo resultados diferentes. Ou você está disposto a, primeiro, fazer um processo de diagnóstico do seu ser, compreender as suas competências e habilidades, observar, né, com um ajuste de foco na sua lente, o que verdadeiramente você precisa ser para então agir dentro da sua rota de planejamento em direção ao seu objetivo, né? Então, será que você está verdadeiramente disposto a mudar a sua mentalidade para que com essa compreensão da identidade, compreensão do estado de ser que você vive atualmente, você possa se projetar para o futuro? Ou de repente você está apenas reproduzindo o mesmo planejamento do ano anterior, né? Os especialistas, às vezes até de projeções financeiras, às vezes usa muito a média, né, como parâmetro para fazer estimações para o futuro. Será que nossa vida ela segue uma análise meramente quantitativa? Eu creio que não, né? Não dá para a gente olhar só para os números e tentar desenhar como vai ser o nosso ano de 2023, sem antes a gente ter uma consciência, uma expansão de consciência verdadeiramente de qual é o nível de congruência entre a nossa lente atual e aquilo que nós desejamos, né? Aquilo que nós pretendemos ser verdadeiramente em congruência com a nossa identidade, né? Então eu deixo aqui uma pergunta de partida, né? Qual é o seu verdadeiro ser? Os seus projetos de mudança financeira, a sua mudança de consciência em relação às suas dificuldades atuais financeiras, entre fazer uma organização, compreender primeiro o seu estado atual financeiro, sentar a uma mesa e fazer um planejamento, é meramente porque você está seguindo uma tendência, uma onda de que chegou o final do ano, a gente tem que começar a projetar o ano seguinte, ou porque verdadeiramente você ganhou a consciência de que o rolo compressor, né, a sua bola de neve que você está só acumulando de problemas,
é resultante de um conjunto de desorganização mental, organização essa que impacta tanto o seu crescimento quanto os problemas que você convive e, consequentemente, afeta o seu planejamento, né? Qual é o seu estado atual, né? Qual é o seu verdadeiro ser? Né? É um verdadeiro que está dentro de uma armadura voltada para impressionar as pessoas, ou é um ser que verdadeiramente está disposto a viver, né? A sair dessa zona de conforto e começar a enxergar verdadeiramente diante do espelho com uma lente ajustada o que você precisa fazer para mudar, né? E aí eu começo o nosso bate-papo fazendo exatamente uma citação lá de Provérbios, né, 19, 21. Assim diz o Senhor, né? As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor, né? Então, essa passagem da Bíblia é muito interessante para mim, pessoalmente, porque eu sou uma pessoa, um homem que sempre fiz projetos na minha vida inteira, né? Alguns deles muito pautado no meu desejo pessoal, e eu sempre às vezes alcançava, outras vezes dava errado, mas eu nunca parava para pensar que existia um desejo maior, né, de Deus em termos de propósito na minha vida do que simplesmente algumas metas de desejos pessoais. E muitos dos planos, né, quando eles começaram a dar errado, e algum grau de consciência começou a ser desenvolvido em mim, eu comecei a perceber que, às vezes, as escolhas de ferramentas, as escolhas de projetos, as escolhas de rotas, elas eram os principais entraves para que tudo desse errado. E, sobretudo, a decisão, né? Quando eu entendi que o controle da minha vida nunca esteve na minha mão, né, e sempre na mão de Deus, ao mesmo tempo, eu tive uma desconstrução muito brusca, né, de perceber que nada conhecia daquele processo, né, do qual eu estava vivendo. E, por outro lado, eu comecei a ajustar as minhas lentes, né, como eu enxergava as coisas, como eu planejava as coisas, como eu ia, entre aspas, à batalha, né? E todas as vezes que eu não ajustava essa lente e não entendia essa lente à luz do que já ensinava há milhares de anos aí Provérbios, Eclesiastes, eu percebia que a falta de ajuste me levava sempre a um resultado custoso, seja ele físico, mental, seja ele principalmente financeiro, como também na saúde, né? Então, o objetivo nesse bate-papo da gente aqui é exatamente fazer com que vocês compreendam que existe algo muito maior do que a gente tem de entendimento sobre o que é sabedoria, né? Principalmente porque a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que não temem a Deus, elas não é que elas não vão alcançar, mas elas terão muitas dificuldades de encontrar principalmente o seu objetivo, o seu propósito, a sua identidade, né? E quem não entende o propósito pode fazer centenas de milhares de planejamento, que as rotas vão ser construídas, você vai até achar que está encontrando, mas todas as vezes que você encontrar com o seu objetivo, você vai perceber que está faltando alguma coisa. E era exatamente assim que eu me sentia ao longo de tantos e tantos planejamentos que eu fazia na minha vida, né? E uma outra premissa básica para o nosso bate-papo de hoje está lá em Eclesiastes 3:1, que tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é estratégico, é básico na construção de um planejamento. Porque uma das coisas que eu aprendi na prática é que todas as vezes que a gente tenta antecipar projetos, sonhos, a gente traz consigo sofrimento, aflição, medo, angústia e alguns problemas. Sobretudo os problemas financeiros. Eu vou estar trazendo sempre esse bate-papo com a questão financeira, porque todas as nossas estratégias e planejamentos que não são bem calibrados, que não são bem ajustados, que as nossas lentes não são bem focalizadas, vai nos levar a uma consequência, seja ela de grau baixo, médio ou grande, em algum momento da nossa vida, né? Então,
eu vou estar sempre fazendo um paralelo entre o que diz a Bíblia, o que diz a técnica e a ciência, porque essa é exatamente a forma que eu comecei a aprender as particularidades, né, da nossa vida, né? Então, por exemplo, ao invés de a gente estar rodando, boa noite Bárbara, boa noite Kleber, boa noite Pedro, sejam bem-vindos, boa noite Rosilda, boa noite Rogério, Rosana, Guilherme, Manuela, sejam todos muito bem-vindos. Pati também, seja bem-vindo, bem-vinda, todos aí muito bem-vindos e bem-vindas. Minha colega também, do IF Bassof, seja bem-vinda. Todas as vezes que a gente começa a falar de planejamento, tem uma coisa que as pessoas não gostam de fazer, né? E aí, uma das coisas que as pessoas não gostam de fazer é parar, e eu vou fazer uma metáfora aqui, diante do espelho e fazer a chamada matriz de SWOT da administração, né? Quais são as nossas forças, quais são as nossas oportunidades, mas sobretudo, quais são as nossas fraquezas e ameaças para o ano de 2023, com as quais nós convivemos no ano de 2022, mas não podemos repetir as brechas que foram dadas, operar em um grau de vulnerabilidade sobre uma máscara para dizer que é forte, mas na verdade ali tem uma armadura que está impedindo que a gente faça um processo de crescimento. O que é que verdadeiramente a gente precisa melhorar? Será que nossa versão ela deve ser 100% desconstruída para o ano de 2023? Ou a gente pode melhorar as nossas fraquezas, ajustando algum tipo de comportamento, né? Por exemplo, no campo das finanças, eu estou disposto a começar a reduzir o meu padrão financeiro para adequar a minha renda e ao mesmo tempo melhorar os meus talentos, refinar os meus talentos para melhorar a minha renda com grau de consciência que isso não significa necessariamente antecipar sonhos, mas melhorar a qualidade de vida. Então, se você não para, né, diante aqui de um espelho, olha para você e não consegue enxergar pontos de melhorias, sua lente tem alguma coisa embaçada, né? Há sempre oportunidade de melhorias. Isso não significa dizer que a gente deve viver um contínuo processo de inquietude do nosso ser. Quando a gente vive um processo inquieto de mudanças constantes, é porque a gente ainda não consegue viver o nosso verdadeiro ser, porque a gente não consegue entender a nossa verdadeira identidade. Quando a gente entende a nossa identidade, que a gente se aceita, a gente começa a entender os processos de mudanças naqueles gaps que, entre aspas, a matriz de SWOT nos apresentou. Existem fraquezas que eu posso melhorar, existem ameaças que eu posso mitigar ou reduzir as exposição, existem forças e existem oportunidades. Como que eu vou melhorar esses processos para aproveitar essas oportunidades, melhorar meu processo de força para fazer um melhor, digamos assim, uma proteção à exposição a riscos das ameaças, e como que a gente vai trabalhar nossa fraqueza para poder evoluir, né? Porque lá estão os pontos de evoluções, então, de evolução da nossa vida. Boa noite, Socorro, seja bem-vinda. Então, ou seja, você já conhece o seu ser de verdade, ou fala apenas que conhece aquela versão que você mais gosta de se apresentar diante das pessoas, porque aquela versão as pessoas gostam, porque você se sente bem acolhido. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Você se sente bem acolhido, acolhida, e aquela é a que você se sente bem para os outros, mas para dentro tem uma pessoa completamente dilacerada que não sabe para onde ir. Então, eu escolhi esses dois livros porque ele exatamente traz ensinamentos de para quem ainda não acredita em Deus e para quem muito acredita em Deus, né? Provérbios e Eclesiastes é exatamente dois pontos importantes nesse sentido, né? Você traz ali Eclesiastes, exatamente um processo de propósito de vida, né? Mas com os questionamentos de alguns, né? Alguns autores vão dizer que é escrito em uma versão de pessoas que ainda não, né? Ou quem escreveu, né? De uma visão do homem que não ainda tem Deus, né? E Provérbios exatamente a sabedoria dentro de Deus. Então,
Eclesiastes, por exemplo, ele traz a distinção entre sabedoria e conhecimento. E isso, eu estava ouvindo um pequeno vídeo, né, de Tiago Brunet, e ele falava muito dessa questão do homem sábio, né? E eu tenho sempre meditado nessa reflexão nos últimos meses, porque sabedoria ela é confundida com conhecimento. E quem muito tem conhecimento, a Bíblia mesmo diz, não significa que é uma pessoa sábia. Então eu achava, no passado era assim, que muito conhecimento poderia me trazer muita sabedoria. E a sabedoria é exatamente apenas o uso de fração do conhecimento para aquilo que verdadeiramente importa. Então, quando a gente fala de conhecimento e sabedoria, a gente precisa ter clareza da distinção desses dois conceitos. Por quê? Porque o que talvez você precisa para o ano de 2023 não é mais conhecimento. Você precisa saber utilizar o que você tem. E aí sim você vai atingir o conceito de sabedoria, né? O processo, por exemplo, que é discutido em Eclesiastes é exatamente em caminhar um processo do nosso propósito de vida, né? No meu caso, esse é meu propósito de vida, né? Transformar vidas pela educação, por falar com as pessoas, por transformar as pessoas por aquilo que Deus me trouxe como um dom, que é o dom do ensinar, né? E trabalhar em cima desses dois livros, para mim, tem sido muito relevante para entender o que acontece na nossa vida por falta de sabedoria. E, acima de tudo, né, tem uma passagem da Bíblia que vai dizer que a vida sem Deus é ilusão, né? E por que eu estou trazendo essas problematizações, né? Primeiro, porque a primeira pergunta que eu deixo para vocês é: onde é que mora a sabedoria, né? Por que Sócrates já falava lá atrás, né, que quanto mais ele sabia, menos ele sabia, né? Ficou essa frase aí, né? Quanto mais eu sei, nada sei, né? E por que verdadeiramente, quanto mais conhecimento a gente busca, mais fica a sensação de que a gente nada sabe? Porque a gente não está sabendo utilizar aquilo que nós aprendemos. E é isso que distingue, às vezes, uma pessoa muito produtiva de uma nada produtiva. Às vezes você pega uma pessoa com um grau de conhecimento bastante elevado, currículo robusto, mas ele não consegue ter produtividade. Aí você pega uma pessoa que tem um grau de formações bem pequena, né? E aí tem uma produtividade extremamente alta, né? Por quê? Porque ele não sabe usar muito bem o que aprendeu, o outro tem muita bagagem, mas não sabe utilizar quase nada, né? Por que nós temos, por exemplo, tanta dificuldade de construir uma rota consistente que nos direcione aos nossos sonhos? Por que a gente fica sempre observando a vida de terceiros, né? Olha, uma pessoa próspera, poxa, que legal, etc. Todo mundo tem uma rota, e essa rota tem graus de dificuldades bem diferentes, né? Mas essa rota, por que um consegue e o outro não consegue, né? Se vocês já navegaram e estão verdadeiramente comprometidos por planejar 2023, já pararam para entender que planejamento é a arte de desenhar caminhos, né? Organizar ações, definir instrumentos, ferramentas em direção ao nosso objetivo. E por que nós temos tanta dificuldade de construir uma rota com clareza do que verdadeiramente nós queremos para a nossa vida no ano seguinte? Ou até conseguimos fazer um planejamento, mas a gente, qualquer embaçamento da nossa lente, a gente começa a ter dificuldade com a execução da nossa missão. Por que acontece isso, né? Por exemplo, por que às vezes o sentimento de viver no vale para alguns é muito maior do que para outros? Por que tem grandes empresários ou pessoas físicas mesmo que quando caem conseguem se levantar muito rápida, e a outra pessoa quando cai demora muito tempo lá? Existem processos de sabedorias desenvolvidas que foram sedimentadas e conhecidas, que para um já está ali pronto para ser ativado, e para outro ele nada aprendeu, ele precisa cair várias vezes para aprender, né? Então
Esse ano de 2022, não sei para mim, para vocês, desculpe, para mim foi um ano de bastante aprendizados. Em alguns momentos de ter que descer um pouquinho mais o nível para entender na raiz do problema o que é que estava acontecendo para começar a evoluir. E para vocês, como é que tem sido o ano de 2022? Coloca aí no chat para mim, por favor. Então, por exemplo, Paulo Vieira, né, fundador aí do método CIS, Coaching Integral Sistêmico, ele fala de uma questão muito importante para tudo que precisamos fazer, né, para sermos, agirmos e termos uma vida de excelência, né? Eu estava até conversando hoje com minha esposa mais cedo. Ele fala em 3 questões básicas. Você planejou o ano de 2023? Já fez a sua matriz de SWOT? Já sabe quais são as suas forças, as oportunidades, as suas fraquezas, as ameaças às quais vocês estão expostos? Beleza. Agora você precisa do estímulo certo, né? O estímulo certo está vinculado diretamente ao seu objetivo. Então, se seu objetivo é emagrecer, você vai acordar todos os dias, vai fazer sua atividade física, seja correndo ao ar livre, seja na academia, você tem que ter o estímulo certo, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: qual é o estímulo que você está dando ao seu projeto? Você está dando o estímulo certo? Será que o estímulo necessário para você sair do ponto de neutro para a primeira marcha é o estímulo que você precisa? Porque veja, se for motivação que você está usando, primeira chuva que cair você desiste de correr, ponto. Mas se você está usando a disciplina consistentemente, ela vai te levar de forma certa ao seu objetivo. A segunda questão, né? Você está fazendo o processo de desenvolvimento em busca. Então, se você tem o seu estímulo, você está dando a intensidade necessária, foco na sua projeção para que tudo dê certo como você planejou? Veja, você já parou para analisar que quando você sobe uma ladeira e tem um engarrafamento no meio da ladeira com o seu veículo, se você ficar, vou botar ali, da terceira marcha em diante, quarta, quinta, o seu carro vai morrer no meio da ladeira? Mas se você engatar a primeira, você dá o estímulo necessário para que o veículo tenha intensidade necessária para que você suba a ladeira, então qual é a marcha que você está colocando na sua vida para ir em direção ao seu objetivo? Se o estímulo for para agradar alguém, não vai ter intensidade que funcione. Por quê? Porque enquanto você não tiver a validação do outro, você não vai se sentir realizado. Então, para de estabelecer metas olhando a vida do outro. Foque em você. Terceiro, está disposto a pagar o preço, ou seja, caminhar o tempo necessário para alcançar. O que é que Paulo Vieira fala? Estímulo certo, intensidade certa pelo tempo necessário. E aí, o que é que você tem feito para não chegar no final de 2023? Você tem um ano aqui de adiantamento, né? Já temos aí uns 3 dias de adiantamento para definir, ajustar a lente necessária para ter o estímulo certo, a intensidade necessária para e pagar o preço no tempo necessário. Eu quero empreender, beleza. Quanto tempo você gastou lendo livros sobre empreendedorismo, assistindo vídeo de pessoas que já empreendem, parando para analisar como que as pessoas empreendem e se comportam, fazendo alguns cursos para aprender alguma coisa nova? Quanto tempo? Então não dá para dizer que sua vida não funciona. Então em 2022 eu aprendi muito sobre isso. Eu busquei a vida inteira conhecimento, o tempo inteiro, né? Já falei aqui em outras lives, com 29 anos para 30 eu estava concluindo meu doutorado, né? Mas um poço de conhecimento sem a sabedoria necessária, você começa a se perder nesse mundo. E aí é que entra, né, o livro Provérbios na minha vida. E aí é que entra
Eclesiastes na minha vida. Sabedoria é uma porção mínima, mas suficiente para promover o ajuste de lente que você precisa em direção ao seu foco, ao seu objetivo, né? Então, você planejou ou está planejando um plano com inteligência e sabedoria? Ou está lançando mão da força bruta sem afiar o seu machado, né? Quem tem curiosidade aí, procura aí na internet, né? A parábola do velho lenhador e o jovem, né? Ou seja, a gente está perdendo tempo ou está investindo tempo em nossas vidas? Muitas vezes é importante a gente entender que quem não tem sabedoria não sabem para onde estão indo, né? E aí às vezes a gente fica se questionando, porque a gente tem um hábito, nós somos seres humanos e a gente começa a comparar. Poxa, fulano não faz isso e aquilo e está dando certo. Eu faço tudo isso e está dando errado. Olha, a própria Bíblia diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que se preocupar com você, né? Cada um vai ter a sua medida no seu tempo certo. Então, não dá para se espelhar. A gente tem que ter a busca da identidade do nosso verdadeiro ser, né? Eclesiastes 2, por exemplo, vai dizer que os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam em escuridão. Faz sentido para você? Ou seja, se você nesse momento não está tendo clareza, é porque lhes falta sabedoria, certo? Então, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, diz a palavra em Eclesiastes 2,14, acontece também com os tolos. Então, está todo mundo exposto. Mas, você vai escolher o quê? A sabedoria ou continuar andando como um tolo, que fica reproduzindo o padrão? Né? Então, quando a gente pensa sobre todas as coisas que a gente vem fazendo, né, todo o trabalho, todo o esforço que a gente vive dedicando para os nossos objetivos, a gente tem que começar a prestar atenção se as lentes que a gente está ajustando são as lentes corretas. Por exemplo, muitos aqui já devem ter feito o planejamento para 2023 mudar completamente a vida financeira, né? Quer ter um equilíbrio, não quer se endividar mais, não quer extrapolar o cartão de crédito. Muita gente aqui tem muitas dívidas para quitar. Mas o mais importante, você já ganhou consciência do que é que gerou todo esse processo de endividamento? O que é que gerou todo o processo que faz com que você não consiga ficar com dinheiro na sua mão? Porque se isso não acontecer, e eu te digo de experiência própria, enquanto você ficar navegando, remando em cima do problema, sem parar para entender qual é a causa raiz desse problema, ele vai se repetir, só que de formas diferentes na sua vida. Eu vivi exatamente isso, né? Por mais conhecimento de finanças que eu tinha, que eu tenho e continuo me dedicando, as questões de mentalidade, de reprodução de padrão, de falta de inteligência emocional em alguns pontos da nossa vida fazem com que a gente, em alguns momentos, se passem por tolos, né? Não usem a sabedoria verdadeira. E aí, o que é que acontece muitas vezes, né? O que Eclesiastes 2:11, por exemplo, diz, né? Quando pensei em todas as coisas que havia feito no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Olha que passagem magnífica. A gente vive correndo, se sacrificando, achando que a gente está construindo castelo e esquece que nosso castelo está sendo construído de areia ou não está em um solo tão muito ajustado. E aí tudo se desconstrói, tudo volta a estaca zero e a gente repete os mesmos padrões. Isso é muito importante. Não adianta de nada, repito o que Paulo Vieira falou, o estímulo certo, na intensidade necessária, pelo tempo necessário, se a gente só faz isso por um tempo específico. Lembre-se, pelo tempo necessário. Eu lembro que quando eu participei da capacitação de Paulo Vieira, ele fez
ele apresentou uma metáfora bem interessante de como que a gente às vezes se sabota, né? Eu quero ficar forte, vamos para academia, malho 3, 4 meses, fiquei forte, passo 6 meses sem malhar, o que é que vai acontecer? O músculo, né? A gente vai perder a massa magra, se a gente exagerar vai engordar, e todo o trabalho de 4 meses foi perdido, você vai ter que repetir isso novamente para começar a voltar ao estado anterior. E aí, isso está na Bíblia, né? No versículo 12 de Eclesiastes 2 fala o seguinte, ó: então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Isso faz sentido para você? Veja, às vezes a gente fica criando metas de planejamento que é igual a metas de estímulos, né? Não que elas não sejam importantes, as metas de estímulos elas são importantes. Você cria uma meta de estímulo para continuar a seguinte. Mas se você ficar criando só metas de estímulo e você não der a intensidade necessária, não vai produzir o resultado. Se você der metas de estímulos na intensidade, mas querer antecipar sonho, esquecer que o tempo é importante, não vai acontecer. Tem que ser a tríade completa: estímulo, intensidade e tempo. E não esqueça que o tempo é o tempo de Deus, não o seu tempo. Uma das coisas que eu percebi esse ano, que eu falhava diversas vezes no meu planejamento, era exatamente o tempo. Às vezes eu dava o estímulo certo, a intensidade era hard, mas eu queria antecipar. E isso vai de encontro, inclusive, a uma reflexão que eu trouxe para vocês aqui sobre a semeadura, né? Se você plantar, fazer o processo de irrigação e antecipar a colheita, no mínimo vai sair algo verde ou não vai sair nada. E às vezes eu queria antecipar minha colheita em um sacrifício muito grande, até que em algum momento começou a dar tudo errado, né? Começou a dar errado porque, na verdade, eu falei aqui na live anterior que existe um momento do não de Deus, né? E esse não de Deus é severo, ele não tem negociação. E aí, por que também? Porque foi o momento necessário para que eu ajustasse a minha lente para observar quais eram as falhas do meu planejamento que me fazia reproduzir padrões que não me levavam a lugar nenhum. Que eu poderia produzir muito mais com muito menos esforço do que eu já fazia antes. E aí é que vem a questão, né? Eclesiastes 2, eu vou fazer um paralelo com o que eu vou falar na sequência, diz o seguinte, 2:20. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. Quando esse ano aconteceu vários fatos na minha vida, né, que me levaram a um momento de parada para ajustar a minha lente, eu comecei a perceber exatamente o que já estava escrito. Quando você anda sem sabedoria, como um tolo, todo o trabalho e esforço que você fez não vai dar em nada. E a sensação que você vai ter é de desespero. Por quê? Porque quando você vê seu castelo desconstruindo e você começa a achar que todo o trabalho foi jogado fora, na verdade, é que você teve um pouco menos de sabedoria para fazer tudo aquilo ser costurado, construído em cima de uma rocha. É por isso que você está passando por aquele processo. E eu poderia ter escolhido continuar como um tolo. Foi aí que eu parei. E aí Deus começou a falar comigo que era preciso fazer os ajustes de lentes. E isso deu o título da nossa live de hoje, né? Então, quais são os ajustes de lentes que precisamos fazer para 2023, né? Eu já falei para vocês que planejamento é a arte de desenhar caminhos. A primeira coisa é olhar para o seu planejamento de 2022 e verificar o que é que deu errado nele. Que precisa, primeira coisa, limpa as lentes. Começa a pedir a Deus que as suas lentes sejam as lentes dele e comece a enxergar para dentro do seu ser. O que é que deu errado nesse ano? O que é que
gerou os resultados ruins que vocês colheram neste ano? O que é que impediu de que seus sonhos fossem concretizados? Ou até, o que é que te levou a fracassar durante várias vezes esse ano? Se você não percebeu que um dos fracassos que foram recorrentes foi em função de que você inverteu o papel do ser em detrimento do ter, ou seja, se você ficou pensando em uma forma de ter muito algo e deixou de investir tempo em ser verdadeiramente primeiro a pessoa, o profissional que você precisa ser, o pai, a mãe, a esposa, o filho, enfim, o líder, a partir do talento que você tem, esse é um dos motivos pelos quais o seu planejamento deu errado. E se você repetir o padrão, vai acontecer de novo. Por exemplo, né? No campo das finanças, qual a sua relação com o dinheiro? Já pararam para analisar? Como eu me relaciono com o dinheiro? Dinheiro na mão é vendaval? Eu não consigo guardar dinheiro, não consigo poupar. Eu sempre entro ano e saio do ano. Eu entro no ano e saio do ano sem conseguir poupar nada. O que é que acontece que isso gera um desequilíbrio nas minhas contas? Veja que se seu objetivo for entrar o ano querendo ganhar dinheiro, Eclesiastes 5:10 tem muito a te ensinar. Porque lá Deus nos ensinou que quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Eu estou revisitando alguns livros ali para escrever um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, que vai ser sobre o campo das finanças pessoais. E eu fiz a seguinte reflexão, né? É o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. A gente costuma dizer que a gente precisa de mais renda para poder manter os nossos desejos, projetos, sonhos, enfim. Mas já percebeu que todas as vezes que você evolui na sua renda, o seu endividamento cresce também? Então, será que o problema é o aumento de renda? Se você está focado em renda, tem uma reflexão para fazer. Quais são os ativos que vocês estão escolhendo para alocar esse recurso que você ganha? São ativos que na verdade são dívidas? São endividamentos que vocês estão contraindo? Ou são ativos geradores de renda, que é o que a gente chama de colocar o dinheiro para trabalhar para a gente? Né? Essas são algumas das questões que eu começo a trabalhar na minha mentoria que eu vou lançar para 2023. E no final dessa live eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, se a gente não entender que para entrar 2023, modificando as nossas lentes, o nosso foco, que é preciso ser, tomar uma ação, fazer, para então ter, o ter como consequência, ter dinheiro, ter fama, ter resultado, as coisas não vão funcionar. Então, essas passagens que eu citei aqui de Eclesiastes, elas são bem fortes porque elas dialogam, por exemplo, né, com pessoas que ainda têm dúvidas sobre a existência de Deus, né? E tem alguns autores que falam isso, né? Eclesiastes é exatamente sobre uma visão para pessoas que não acreditam em Deus, né? É como se fosse o livro do homem sem Deus. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que para ser sábio a gente tem que temer a Deus, né? Então fica aí essa reflexão para vocês pensarem. Uma das coisas, por exemplo, que Eclesiastes 2 nos traz é que os jovens, né, que vivam bem enquanto ainda são capazes, pois dia virá em que irão morrer. Veja, a gente sempre honra e respeita as nossas histórias, né? Mas se a gente tiver que fazer algo, a gente precisa mudar a partir de agora. Então, a nossa juventude que reside dentro da gente, ela sempre nos ensina a oportunidade de mudanças, de melhorias, né? E um dos aspectos é que a gente precisa ajustar nossa lente todas as vezes, inclusive, que as coisas não estão funcionando, porque
o que às vezes nos faltam é a capacidade de enxergar, de viver verdadeiramente a fé, de enxergar além daquilo que a gente está conseguindo ver. E se a gente não ajusta as nossas lentes espirituais, se a gente não ajusta a nossa lente na sabedoria que é ensinada por Deus, a gente começa a repetir exatamente os mesmos erros, né? Napoleão Hill, ele fala o seguinte, que nenhum homem terá chance para desfrutar um triunfo permanente se não começar por olhar-se no espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. Eu comecei essa live dizendo para vocês, já pararam para se olhar no espelho e fazer uma matriz de SWOT da sua vida? Quais são as minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Se você não entender isso, não adianta dar estímulos. Por quê? Porque você não compreendeu qual é a área da sua vida que está desequilibrada, que você precisa ajustar. Então, às vezes, você está dando estímulo, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mas o que está lhe faltando é o tempo necessário. Às vezes, você já é um doutor, mas está faltando a intensidade necessária. Você já viveu um tempo necessário, mas está precisando agora o estímulo. Ou seja, um alinhamento entre o foco que você tem com sua missão de vida, com sua identidade de vida, para as coisas começarem a fluir. Pensem comigo. Bote no horizonte aí na sua frente. Pensem comigo um duto, né? Um cano semi-aberto em um horizonte linear. Pensem comigo que dentro desse cano está começando a fluir água. E que aí de repente, por algum motivo o solo, ele deu uma variada e esse cano deu uma reduzida para baixo. A água vai fazer o quê? Vai haver um declive, vai ter um curso diferente. Aquilo vai começar a gerar uma energia diferente no curso normal da água. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente está insistindo em um processo que não está dando certo porque a gente não entendeu que é preciso fazer um processo de estímulo adequado, ou uma intensidade necessária, ou aguardar o tempo necessário para a colheita. E a gente é muito impaciente, é muito ansioso. Por quê? Porque a gente fica o tempo todo antecipando o futuro. E é isso que faz com que, muitas vezes, a falta de clareza do que estamos vendo em nossa frente, do autoconhecimento, né, da consciência sobre os nossos talentos, as nossas vulnerabilidades, a falta de clareza dos nossos objetivos e metas, né, o que verdadeiramente nos move, gera tanta distorção nas nossas lentes, no nosso foco, que vai afetando a nossa capacidade evolutiva. E às vezes, não é que falta conhecimento, às vezes não é que você não é intenso, é porque você não está disposto a pagar o preço, a aguardar o tempo necessário para a colheita. Então, te convido, a partir de hoje, ao término da nossa live, a fazer a sua matriz de SWOT. Quais são as suas competências e habilidades? Quais são as suas forças que te deixam forte para seguir o planejamento que você quer para 2022, ou 23, desculpe. Quais são as suas fraquezas? O que é que lhes faltam para entrar 2023 com a intensidade, com o estímulo, disposto a pagar o preço? Quais são as oportunidades, né? Os acontecimentos, o cenário econômico, político, o momento da vida atual que te está dando ali uma janela, uma porta aberta para você entrar de vez e assumir a direção da sua vida? Que condição estão desfavoráveis nesse momento que é uma ameaça que você precisa prestar atenção? Então, indo agora, né, ou voltando, se assim queira entender, a Provérbios, por exemplo, né, que foi boa parte escrito por Salomão, e aí eu vi recentemente também no Café com Destino com o Thiago Bruno, um pouco sobre Salomão e Davi, né? Salomão foi filho de Davi, que Davi foi um rei, né, de Israel, e ele conquistava muitos resultados em suas batalhas, mas em um diálogo, né, com Davi e o seu filho Salomão,
Davi sinalizou exatamente para ele o seguinte: olha, vende tudo o que tens e compra sabedoria. Porque Davi já sabia que não adiantava ficar mostrando apenas para Salomão quais foram os pontos de aprendizagem, de erro que ele teve com cada batalha, o que o filho deveria fazer ou não, etc. Não foi isso que Davi ensinou para Salomão. Davi ensinou para Salomão o seguinte: olha, antes de qualquer coisa, vende tudo e compra a sabedoria. Né? Por quê? Porque com sabedoria você tem absolutamente tudo. E qual foi a grande diferença de Davi para Salomão? É que Salomão, ele era um cara diplomático. A sabedoria nos dá diplomacia, capacidade de comunicação, de relacionamento, de conexão, de gerenciar e resolver conflitos, inclusive com nós mesmos. Que às vezes a gente só olha o conflito alheio. E assim viveu Salomão, apesar também de ter os seus erros, né, na sua vida. Então, Provérbios ele vai nos ensinar, por exemplo, o valor da sabedoria, não preço, porque sabedoria não tem preço. É valor. E além disso, o Provérbios vai nos dar também, talvez, uma mentoria escrita de conselhos, vários conselhos. Então, se eu estou falando de ajustes de lentes, né? Primeira coisa que eu vou deixar para vocês refletirem aqui: quais são os conselhos que vocês estão buscando para melhorar a sua vida em 2023? Né? Quais são as mentorias? Quais são os mentores? Quais são as pessoas que vocês estão modelando para te ajudar a ter uma alta performance em 2023? Né? Provérbios 20:18 vai dizer: procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Não entre em 2023 sem antes planejar o que vai ser feito. Inclusive dizendo no seu plano de ação, depois que faz o planejamento, quais são as pessoas com quem eu vou dialogar, quais são as ferramentas, quais são os conhecimentos que eu tenho que desenvolver e qual é o preço que eu estou disposto a pagar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante. Quem não está disposto a correr risco, não está disposto a pagar o preço. E aí é muito clássico isso. Né? Ah, eu não quero abrir mão disso aqui, mas eu quero. Sempre quem quer evoluir, nesse processo de evolução, se você quiser fazer essa leitura, pode fazer essa leitura, você precisa perder alguma coisa para ganhar outras. Vai ser difícil equilibrar a balança. Se nada deu certo até agora e você quer mudança, como que você pode juntar o velho com o novo? Você tem que tirar o que é bom do velho, tá? Abrir mão daquilo que não funciona mais na sua vida e agregar aquilo que é importante, sabiamente falando, para produzir os resultados esperados. Né? Então, um dos aspectos que Provérbios nos ensina é exatamente um dos principais valores humanos. Né? A justiça, a honestidade, a congruência entre o que se fala e o que pratica. Isso é muito importante, porque uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente está sobre armaduras, nos comportamos sempre na frente das pessoas de uma forma para nos mostrarmos fortes, escondemos nossas vulnerabilidades. Isso é um dos exemplos de incongruência, de injustiça que a gente comete muitas vezes com a gente mesmo, porque a gente não está sendo verdadeiro conosco. E se isso está assim dessa forma neste momento, você não está preparado para dar um passo de estímulo, de intensidade e pelo tempo necessário na sua vida. Uma vida de mudança, ela requer um alinhamento da congruência que você tem com a sua verdade e a verdade que você conta para o outro. Se não for assim, não funciona. Né? Segundo Provérbios 1:7, por exemplo, que ele fala que Deus nos fala que a sabedoria vem de Deus, né? O que é que ele diz? Olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, verdadeiramente, se em 2023 eu quero entrar um ano
planejando a minha vida, estabelecendo, com conhecimento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que eu tenho, organizando a minha vida financeira, abrindo mão de repetições de padrões, porque agora eu já tenho conhecimento de tudo isso, eu preciso entender que eu preciso ter a sabedoria necessária no mundo de conhecimento que a gente vive para seguir em direção aos objetivos que eu preciso para que minha vida seja melhor. E aí, muitas vezes a gente está sobrecarregado de pré-julgamentos, de soberba, de arrogância, que fazem com que essas deturpações da vida humana, né, elas geram não só máscaras, como também elas embaçam as nossas lentes, né? Porque faz com que a gente perca a essência, né, da verdadeira sabedoria. Às vezes as pessoas acham que dominam determinadas ferramentas, conhecem determinados assuntos e são sábios. Engano completo. A sabedoria ela não está num conjunto de conhecimento. Está na fração de conhecimento que você consegue aplicar na sua vida e dar certo, né? E muitas vezes as pessoas que não entendem o que é sabedoria, elas veem com dificuldade a possibilidade de serem flexíveis. Então, em 2023, o quão você está disposto de ser mais flexível, diminuir a rigidez que você tem na sua vida, né? Por exemplo, flexibilidade no campo das finanças implica dizer que o quanto você está disposto de abrir mão daquilo que você tornava como inegociável, troca de carros sucessivas, troca de guarda-roupa sucessivos, muitas vezes antecipar sonhos porque vocês querem impressionar, né? Muitas vezes a gente é orientado à vida assim, a gente aprende assim que as pessoas vão nos aceitar por aquilo que nós estamos mostrando e na verdade isso não gera absolutamente nenhum valor, não gera nenhum tipo de ganho, nenhuma sabedoria na nossa vida. Então, se você quer entrar em uma mudança de transformação de vida verdadeira em 2023, o quanto você está disposto de abrir mão dos velhos hábitos, de comportamentos que são momentâneos, prazerosos, mas que quando passa aquele prazer momentâneo, você volta à sua vida de sentimento, de fracasso, de feridas emocionais que geram novamente um ciclo vicioso que não te deixa sair desse vale, né? Poucas pessoas, por exemplo, conseguem enxergar oportunidades em dificuldades, né? Porque as emoções elas contaminam e passamos a ficar apenas remoendo o problema. E isso nos leva para uma cápsula que vai atraindo novos problemas similares e a gente não consegue enxergar soluções, por exemplo, né? Esse ano, por exemplo, eu tive várias experiências com minha esposa, né? Em uma delas, a gente começou a desenvolver um negócio de salgados. E aí uma delas foi o seguinte, olha, para a gente começar a vender, a gente precisa ir verdadeiramente praticar a venda no ponto onde todo mundo começa a aprender, que é na rua. Então estava tendo ali a Bienal do Livro, a gente falou assim, olha, bora vender? Bora, vamos para a Bienal do Livro. E aí eu coloquei a caixa de isopor, né, no meu braço e falei assim, vamos lá, vamos pegar agora as técnicas que a gente aprende a vida inteira, que você ensina, né, na área de vendas e vamos botar para funcionar. Mas o que mais, né, a gente pôde aprender não necessariamente foi as coisas dando certo na venda, porque a gente foi várias vezes, voltou para pegar mais salgados, porque a gente vendeu, graças a Deus, tudo. Mas assim, foi entender que o que faz a gente mudar é a gente conseguir enxergar que as nossas ações estão mudando a vida das pessoas. E como que a gente percebeu nesse simples gesto? A gente não estava oferecendo só um salgado para as pessoas estavam saindo da Bienal, muitas vezes ali com fome, porque a Bienal, né, os valores estavam muito caros, mas também com a sua disciplina, né, com as suas realidades. E para a gente chamar... Mas tinha oportunidade de se alimentar lá dentro, mas por que elas estavam começando a comprar as nossas coxinhas? Né? Além de nosso preço, claro, estava competitivo, mas a gente começava a conversar com as pessoas para entender verdadeiramente qual era o desejo delas. Eu não estava simplesmente com minha esposa oferecendo salgado. Eu estava entendendo o que as pessoas precisavam naquele momento, se era um sorriso. Porque como a gente interagia com elas, na verdade, não era vendendo coxinha. Era tirando um sorriso,
falando uma palavra de reforço positivo, de validação, de leitura também, se elas estavam gostando do evento, e a atração dela para a nossa banca de vendas era, sobretudo, como muitos falavam, porque nós tínhamos algo de diferente interagindo. E ali eu entendi verdadeiramente que se a gente quiser viver uma vida de congruência, nós precisamos passar para frente aquilo que verdadeiramente nós somos. A nossa humildade, o nosso amor, a nossa inteligência, o conhecimento, mas, sobretudo, todavia, com amor. E foi amor que a gente estava dando no que nós estávamos fazendo. Então, depois de um tempo refletindo sobre isso, falei assim, nossa, tinha várias opções, né? Dentro lá da Bienal do Livro, mas por que as pessoas compravam, elogiavam, voltavam, compravam, e na verdade o que ela dizia não era, olha, a coxinha de vocês estão ótimas, a gente ouvia esse elogio, mas assim, eu vou comprar na mão de vocês porque eu gostei de vocês. Aquilo ali eu comecei a ficar refletindo como Deus é maravilhoso, né? Quando Ele coloca você na rota de ação para transformar vidas, para fazer o outro se sentir melhor, não importa que seja, se o seu talento é fazer unha, seja fazer unha. Se o seu talento é cortar cabelo, seja cortar cabelo. Se o seu talento é ensinar como o meu, ensinar. Se seu talento é vender, que seja venda. Se seu talento é empreender, que seja empreendedorismo. Não importa. Quando você se coloca com amor, sendo verdadeiro no que você está colocando, as coisas acontecem que você não consegue explicar. E aí, no primeiro dia que a gente foi, que eu coloquei a caixa de isopor, falei assim, eu vou sair vendendo aqui agora. E aí eu e ela e meu filho, né, de 9 anos, Levi, começamos a andar ali no ponto de ônibus. Eu comecei a falar da coxinha, minha esposa também chamando a atenção. Começamos a conversar com as pessoas. E aí uma das primeiras questões que eu queria colocar no ajuste de lente para 2023 é: quais as conexões que você deseja fazer para que sua vida possa fluir em 2023? Não fique mais restrito na sua bolha. Quanto mais restrito você tiver, menos disposto a crescer você estará, né? Então, essa experiência, por exemplo, em outros momentos vou dar vários testemunhos também, mas foi uma experiência que me fez entender a conexão que eu tinha. Minha conexão era com pessoas. Mas eu precisava fazer isso de uma forma mais, como é que eu posso dizer, sábia. Porque, olha que coisa interessante, uma vez eu sempre gostei de ouvir, né? Porque eu acho que tem uma passagem da Bíblia, não sei se eu vou conseguir falar aqui, que fala que as pessoas sábias, quando recebem críticas e elogios, a sabedoria dela vai fazer com que ela coloque isso nos seus devidos lugares. E eu falei assim, eu vou passar e-mails para várias pessoas, porque eu queria ouvi-los de como que eles enxergam, onde eu posso melhorar. E ali não era nem uma questão de validação. Eu estava numa rota de transformação muito grande, eu queria entender pessoas que eu gostava, etc. E aí um amigo meu que trabalhou comigo por muitos anos, ele falou assim, André, eu sei que você é muito humilde. As pessoas sabem que você é muito humilde. Só que eu acho que você tem muito conhecimento e às vezes, quando você vai começar, as pessoas acham que você tem muita soberba. E aqui eu fiquei me perguntando, falei, caramba, eu não entendo isso como soberba, eu não consigo conceber isso como soberba, mas vamos lá, vamos entender onde é que está isso. E aí eu fui entender, né, a forma de interagir, de se conectar, fazia com que mesmo as pessoas entendendo, gostando, sabendo que minha vida particularmente, eu era, né, essa pessoa humilde, mas a forma, ela era uma forma que às vezes soava como soberba. E aí eu fui entender, né, que às vezes a gente gera, né, determinadas impressões porque a nossa comunicação também é falha. Então, o segundo ponto, ajuste sua lente com comunicação e com conexão, né? Uma outra questão, por exemplo, principalmente a sua conexão com Deus, né? Como é que está a sua conexão com Deus? Né? Você é uma pessoa que se conecta só quando você está precisando dar uma virada de chave? Ou você é uma pessoa que se conecta e não desconecta?
Lembra de Matrix? Né? Quando ele entrava na Matrix e ele estava lá conectado a uma fonte maior, quando ele se desconectava, o que acontecia? Lembra de Avatar? E você? Né? Qual é a sua conexão com Deus? Você quer continuar desconectado, se achando super potente, suficiente, quando na verdade não é? Ou você quer se conectar verdadeiramente com a fonte maior que vai te dar os poderes necessários para você se mudar, se modificar necessariamente para o que você deseja, né? Então você se considera sábio o suficiente para verdadeiramente ajustar a sua lente no ano de 2023? E para a gente caminhar por fim, nesse ajuste de lente, seja no campo das finanças, seja no campo dos relacionamentos. Eu falo muito finanças porque vai vir inclusive uma série de lives aí pela frente que a gente vai trabalhar as finanças. Eu estou programando também algumas aulas, em breve eu vou anunciar, porque as finanças elas são transversais, elas rompem relacionamentos, elas estragam vidas, elas geram depressão, elas geram feridas emocionais, elas estragam comunicação, elas geram soberba, ela destrói, ela gera orgulho, ela destrói humildades. Então, se você não sabe lidar, sua relação com o dinheiro não é boa, isso pode gerar uma série de consequências. Mas existem decisões difíceis que a gente precisa ter antes de começar o ano dizendo que quer mudar. E uma das questões, se eu falei de conectar com pessoas, também implica em desconectar de pessoas, né? Você está disposto a cortar vínculos que te prendem e não te permite evoluir? Porque lá em Provérbios 1,15, Deus diz o seguinte: olha, filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Em 16, complementa: eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Aqui matar não necessariamente é tirar a vida de uma pessoa, pragmaticamente falando, mas tirar o seu foco, tirar o seu desejo. Você está no estímulo certo, mas a intensidade, você está na intensidade certa, está com o estímulo certo, mas não está disposto a pagar o preço, a pessoa está te dando pressa, e aí vai o sonho por água abaixo. Então, para começarmos 2023 bem, nós precisamos planejar, primeiro fazer o nosso diagnóstico, né? Verificar quem nós somos em termos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nós precisamos, a partir disso, fazer um planejamento para 2023, contendo os objetivos e metas. E, a partir desse planejamento, fazer um plano de ação. O que eu preciso fazer para cumprir minha meta? Qual é o prazo que eu preciso fazer? Quais são as ferramentas, os conhecimentos, as pessoas que eu vou me conectar para dar certo? E, principalmente, você está disposto, né, a sair da live desenhando os caminhos, os recursos, as ações, as metas, com, primeiro, a decisão de abrir mão dos velhos hábitos que você esteve fazendo em 2022? Em Provérbios 14:12, o Senhor diz o seguinte: olha, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Leia-se morte das diferentes formas. Morte de sonhos, desejos, objetivos, metas, mudanças, transformação, mudança de emprego, crescimento no emprego, etc. Então, qual é o caminho que você vai desenhar? É o caminho que você continua com sua lente deturpada, usando o seu óculos para enxergar o que você acha que é correto, ou você vai deixar Deus conduzir você dentro desse processo? Porque até aqui você veio com suas lentes, né? Então, é preciso estar preparado, quebrar o orgulho, quebrar a soberba, quebrar o espírito, às vezes, de estar dentro de uma armadura para se mostrar forte quando na realidade não é. Porque quem se mostra forte não precisa de ajuda para outras pessoas, assim elas pensam. Então, às vezes você precisa de ajuda e não sabe lidar com isso, né? O quanto você está disposto a investir em conhecimento? Conhecimento no estímulo certo. Se seu objetivo é começar a investir no mercado de ações, então você vai buscar um conhecimento para aprender mercado de ações. E não ficar dizendo que quando você tiver dinheiro você vai começar a investir. Porque, lembra-se, preciso ser primeiro conhecedor, investidor, para depois
ter investimento. Se você inverter, não vai funcionar. E eu já te mostrei isso aqui. Em Provérbios 8, 10, 11, Deus diz o seguinte: olha, aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Então, eu não preciso dizer quais são as escolhas que você precisa fazer, né? E quando eu falo de conexão e desconexão, é que quando a gente se conecta com pessoas sábias e se desconecta das pessoas que não são tão sábias, a gente está fazendo os nossos ajustes de lentes. E às vezes algumas pessoas precisam sair para outras entrarem. Então deixe de ser orgulhoso, né? Comecem a desejar também aprender com terceiros, ao invés de ficar criticando. Comece a dar uma olhada também, por exemplo, no seu time, no seu tempo, né? Como é que você tem gastado o seu tempo? Né? Quantas horas você vem gastando, por exemplo, assistindo séries, Netflix, passando ali no Instagram e não se dedicando a aprendizagens novas, tá? E para que a gente possa, né, ter esse mindset modificado para 2023, os principais pilares de mudança, né, que eu trago para vocês refletirem são: primeiro, flexibilidade; segundo, refino no ouvir. Às vezes a gente está ouvindo, mas a gente não está captando o que a pessoa está nos dizendo, a gente está insistindo no erro, porque a nossa lente continua desfocada naquilo que a gente não deveria estar mais focado. Precisamos nos doar, estímulo certo, intensidade certa e no preço que a gente precisa pagar, né, no tempo certo. Termos fé, então a gente precisa acreditar e ter fé no que a gente faz. Lealdade e fidelidade aos princípios e, principalmente, no que fala Deus em Provérbios 19:8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Ter sabedoria e inteligência para abrir caminhos na sua vida. E às vezes você só precisa querer mudar. Por quê? Porque às vezes a sua inteligência está travada com medo de sair da zona de conforto, né? Então, no seu planejamento de 2023, se você já fez, o que é que você definiu como prioritário, né? Quais foram as decisões que você se comprometeu a tomar, que vai cortar vínculos infrutíferos e vai abrir portas para novos vínculos na sua vida, né? Os seus objetivos que foram definidos no planejamento são aqueles que vocês precisam, que estão congruentes com sua essência, estão alinhados com o seu propósito, ou são aqueles que, mais uma vez, são usados para impressionar as pessoas? Tá? Quais são os livros que vocês farão a leitura e os cursos que farão no ano de 2023? Eu quero ser o meu melhor, eu quero ser o melhor vendedor na minha empresa. Quais são os cursos que você vai fazer para ser o melhor? Já procurou saber quem é o melhor vendedor no seu estado, no seu município, na região Nordeste, no Brasil, a partir do qual você pode modelar as estratégias, as ações que vai te ajudar a caminhar o caminho? Né? O quanto seus projetos são apoiados na sua própria inteligência? Será que não está faltando algo? Por exemplo, né? Você vai fazer tudo aquilo que está lá no projeto sozinho? Você é super-homem? Uma outra questão muito importante, né? Meditando em Provérbios e Eclesiastes, né? Eu me lembrei de uma questão muito importante, né? Quando eu descobri que eu tinha uma hérnia cervical. Quem tem hérnia ou já ouviu falar, sabe que a cervical, por exemplo, qualquer compressão, né, da medula, né, espinhal aqui, a dor é terrível. Você fica às vezes até paralisado, né? E não sei por que isso veio na minha mente, e aí eu comecei a refletir. Para além do conhecimento que você deveria definir como o caminho condutor de tudo que você vai fazer em 2023, qual é aquela parte essencial que vai ser o pulo do gato, ou seja, a sabedoria que você precisa para evoluir? Por exemplo, a questão da passagem ali da medula, né, entre as vértebras.
Veja como Deus é perfeito, né? Entre as vértebras ali, questão de milímetros ali desenhadas, passa uma medula ali que vai sutilmente, e entre as vértebras você tem ali um anel que faz digamos assim, o relaxamento das vértebras sobre as outras, que quando desgasta a gente começa a sentir dor de coluna, mas tudo desenhado na sábia e perfeita obra do Senhor, nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos, porque gera dor, né? E a gente sabe que a medula espinhal ela faz parte do sistema nervoso, né, central, e ela é uma continuação exatamente dorsal do tronco encefálico, né? Esse processo me fez refletir sobre uma questão muito importante. Quando nós desenhamos, milimetricamente falando, o nosso projeto, com a inteligência que Deus nos deu e a sabedoria que Deus nos deu, não vai haver nem um centímetro para a esquerda, nem um centímetro para a direita. Nós caminharemos em linha reta, tal como é a nossa medula espinhal, né? E não vai haver dores. É isso que eu tenho aprendido ultimamente. Quando nós ajustamos a nossa lente para o propósito de vida que nós temos, que Deus tem para as nossas vidas, quando nós percebemos que as nossas lentes estão alinhadas com os propósitos que Deus nos traz, e Provérbios e Eclesiastes ensinam muito isso, né? Tal como, por exemplo, o canal ósseo que é formado, né, pelos elementos posteriores e corpos das vértebras cervicais, por exemplo. Aquela medula espinhal que passa ali, nós nascemos perfeitos. Qualquer variação do disco que faz com que um toque aconteça na medula, a gente sente muita dor. Assim é o planejamento com Deus. Se a gente planeja com Deus, as dores não acontecem. Mas se a gente planeja com as nossas lentes, seja ela com o grau 1.5, 2, 3, seja o grau que você quiser colocar no seu óculos, nós vamos continuar sentindo as dores que repetimos todos os anos. Eu estou te falando com a certeza de quem está vivendo esse processo de transformação. A vida seguida sem o temor de Deus, né? Sem sabedoria, porque a Bíblia diz que quem teme a Deus alcança a sabedoria, é uma vida que você pode ter até muitos conhecimentos, mas você vai sentir muita dor, muita aflição, né? E para finalizar, 3 questões muito importantes. Você precisa renegociar alguns itens parados, retirar debaixo do tapete, por exemplo, algumas questões pendentes e passar isso a limpo. Às vezes são pessoas que vocês pararam de conversar porque se desentendeu. Às vezes é uma pessoa que você achava que por ela estar numa situação melhor não te ajuda e você resolveu cortar da sua lista. Lembra que eu falei conexões? Conexões dentro da visão espiritual, sobretudo, não tem espaço para rancor, não tem espaço para inimizade, não tem espaço para viver sem amor, né? Então, por exemplo, além de conexões, renegociar itens parados, você precisa agir. Em Provérbios 6, agir com orientação divina, evidentemente. Provérbios 6, 10, 11, o Senhor vai nos dizer o seguinte, olha, então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ficam se mostrando fortes e dizendo que eu não ligo para isso, eu não ligo para aquilo, nada, amanhã faz. Você só está procrastinando as mudanças que você precisa viver. Tudo bem que nós não devemos viver uma vida de aflição, preocupados. Mas quando a gente deixa de dar atenção àquilo que importa, que são as pedrinhas que a gente precisa tirar dos nossos caminhos, nós criamos lá na frente uma grande montanha, né? E aí algumas questões precisam ser refletidas, né? O quanto que a gente precisa pedir ajuda para nos livrarmos dessas pedrinhas que estão nos empatando de crescer? O quanto você está disposto a deixar as máscaras cair para viver verdadeiramente as vulnerabilidades que vão te tornar fortes, né? Você
O quanto que você está disposto a parar de mentir dessa versão que você conta de você e tirar de dentro de você a sua melhor versão, né? E também, sobretudo, deixar de viver conflitos. Porque às vezes a gente vive um conflito eterno e às vezes é um conflito com a gente mesmo. É um conflito porque nós criamos uma máscara para passar para as pessoas quem nós não somos e escondemos quem verdadeiramente nós somos. E aí vivemos com medo. Tudo a gente tenta corrigir para que nada saia do lugar, com medo de as máscaras caírem, como assim a gente fala no jeito popular, não é verdade? Então, em Provérbio 4:7, né, já entrando na parte de projeções finais aí, corroborando aí com o que disse Davi a Salomão, né? Assim diz o Senhor: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. E veja como acrescenta no 13: lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Está tudo escrito na Bíblia, né? Um livro milenar. Você pode pegar 300 mil livros de autoajuda científico, por trás sempre vai haver um princípio milenar. Está aqui. A sua educação é a sua vida. Se você quer ter uma vida de mudança, use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Use tudo que você tem para ter sabedoria. E a primeira sabedoria está na Bíblia. Temor a Deus. Precisamos ter disposição em Deus para agir com amor, né? O amor move montanhas. Qual o primeiro princípio, né? Qual é o primeiro mandamento, né, da Bíblia? Versa sobre o amor. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter mais amor, né, nos livros, isso já está escrito na Bíblia também. O amor move montanhas, né? Transcende o orgulho, robustece a capacidade criativa e modifica hábitos. Retirar as máscaras que escondem as nossas vulnerabilidades. Se a sabedoria vem de Deus, se temermos e gritarmos pedindo entendimento, Ele nos ouvirá, né? Se vocês tiverem curiosidade, pegue lá, né, a leitura dos 30 ditos dos sábios de Provérbios, de 22 e 23. Vocês vão entender exatamente tudo que nós falamos aqui. Conhecimento, né, a Bíblia, por exemplo, vai dizer que conhecimento é força, né? Assim como a educação é a vida, né? Isso está lá em Provérbios 24. E o conhecimento, como está escrito, é mais importante do que a força bruta. Então, se você quer um conselho para entrar em 2023, pare de ficar querendo usar a força bruta quando você está podendo usar a maior força, que é a sua inteligência e o conhecimento, e você está escondendo ela. O Paulo Vieira fala muito isso. Comece a escolher os ecossistemas certos. Comecem a se conectar com as pessoas certas e pegue o conhecimento certo. E veja o que está em Provérbios 24:7. Assim diz o Senhor: afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Meus amigos, minhas amigas, quantos amigos você tem que tem conhecimento e que você não para nem um minuto para conversar com ele porque acha que a conversa é chata, mas porque ele toca em feridas profundas, não é verdade? Ou porque você não gosta de estudar e acha que a pessoa é chata pra caramba e por isso aquela conversa não te ajuda. Essa é exatamente uma das sabotagens que fazem com que você fique paradas no estado atual. Quem rejeita o conhecimento, rejeita a sua vida, está escrito na Bíblia. Se o conhecimento é vida, então você rejeita a vida. Quem rejeita conhecimento não está sendo sábio. E quem tem muito conhecimento e não sabe usá-lo também não é sábio. Se iguala ao tolo, né? Então, é preciso ter autorresponsabilidade, né? Em Provérbios 24:27, por exemplo, o Senhor diz o seguinte: olha, não construa a sua casa, bem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de poder ganhar a vida. Isso aqui dialoga diretamente com o que eu falei anteriormente. Não queiram antecipar sonhos. Aguarde o tempo da colheita. Aprenda a semear, aprenda a plantar, aprenda a irrigar, aprenda com as pessoas que podem te ajudar, para então você começar
a querer fazer a colheita. Um dos saltos que às vezes a gente dá errado é exatamente querer antecipar sonhos, traz para o presente o futuro, ansiedade, começa a dar errado, começa a se lembrar de coisas que deram errado no passado, traz para o presente novamente a depressão, e aí que acelerar, quando percebeu que está atrasado, vai gerar o estresse, porque você vai querer correr para corrigir tudo isso. Então, autorresponsabilidade é a palavra final. E para finalizar, eu queria deixar duas reflexões, né? A primeira está lá em Provérbios 16, né? O Senhor diz o seguinte: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Antes de entrar em 2023 dizendo que vai planejar, dizendo que vai acontecer, pergunte a Deus, né? E aqui eu não estou falando de religião, né? Cada um dentro da sua crença, né? Eu acredito que no fundo a gente tem um único Deus, né? Essa é a minha crença, mas coloque amor nas minhas palavras e entenda na sua crença. Antes de entrar em 2023, se questione o seguinte: isso que eu estou planejando para a minha vida verdadeiramente dialoga com o propósito de Deus na minha vida? Primeira questão, está em Provérbios 16. A você foi dado capacidade de planejar, mas é o Senhor quem dá a palavra certa. Não é só a palavra, é a certa. E aí, lá em Provérbios 16, 2, o Senhor complementa: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Eita, palavra boa, né? Então, lá no seu planejamento, o caminho que você desenhou verdadeiramente, será que ele é o melhor para você? Então, para fechar, eu queria finalizar dizendo que planejamento não é simplesmente pegar ferramentas, escrever objetivos, metas, definir as ações, botar um prazo, esperar virar o ano, ficar sentado e não fazer nada, porque não vai acontecer. Não é também ficar igual a um condenado, metendo a mão na massa, querendo resolver tudo com seu braço forte, porque a principal força está aqui, na mente. E também não adianta fazer todos os projetos, todos os planejamentos, se os seus planejamentos não se conectam com os seus propósitos, e seu propósito não se conecta com sua identidade, e tudo que você planejou não é aquilo que Deus espera para a sua vida. Como disse a Bíblia, as coisas estão para os sábios, estão para os tolos. Ninguém não vai escapar disso. Porém, aqueles que usam sabedoria vai ter uma vida mais suave. E aí, eu estou, inclusive, já planejando, né, meus grupos de mentorias para 2023. Né, serão mentorias dentro desse quadro de planejamento pessoal estratégico, planejamento financeiro, sobretudo, o qual está sendo pautado sempre nos princípios, né, que Deus nos ensinou. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu aprendi, né, depois de milhares de livros que a gente busca entendimento, que os princípios, em todos eles, em todas as áreas, em todos os conhecimentos, são aqueles princípios que Deus já nos ensinou há milhares de anos. Né? Eles são transversais, e quando você aprende e usa isso bem, é isso que te diferencia de outras pessoas. E você começa a olhar assim: poxa, por que dá certo para aquele cara e não dá certo para mim? É porque ele está sendo sábio e você tem conhecimento. Lembra que eu falei da diferença de sabedoria e conhecimento? Quem tem muito conhecimento e não sabe aplicar, não é sábio. Às vezes a pessoa tem quase nada de conhecimento, mas o pouco que ele sabe, ele aplica e dá certo, ele é sábio. E assim ensina a Bíblia. Né? Então, nesse processo de mentoria, eu vou fazer algumas aulas abertas, justamente trazendo alguns conteúdos práticos de planejamento. Isso já devo lançar para as próximas semanas. E o objetivo é exatamente a gente trabalhar de forma pragmática, que não adianta a gente fazer planejamento estratégico pessoal, não adianta a gente fazer plano de ação se a gente não tem, como eu disse, o estímulo certo, qual é o meu foco, o meu objetivo, se nós não temos a intensidade correta
eu estou disposto a me manter firme, a botar a marcha lenta, a botar a marcha alta, a marcha 1 ali na ladeira, a 2, a 3, enfim, na estrada, e se não for pelo tempo necessário, ou seja, nós temos que estar dispostos a pagar o preço. Isso significa dizer, pelo tempo necessário, se dedicar com a intensidade, mergulhar de cabeça no projeto e dar o estímulo certo, né? Se a gente não dá o estímulo certo aos nossos projetos, com a intensidade necessária e pagar o preço pelo tempo necessário, lembra que eu falei da questão da visão da academia? A gente malha durante 6 meses, para 6, vai voltar a estaca zero. Não vai funcionar, você só vai tirar foto, botar no Instagram lindo. No outro dia, quando te encontrarem 6 meses depois sem treino, não vai funcionar de nada. Assim é a vida, assim é o planejamento. Não faz lá seu planejamento, bota lá na parede ou posta lá no Instagram para mostrar para as pessoas. Se você não está executando, isso não é congruência entre o que você diz fazer e o que você planejou. E as pessoas que fazem verdadeiramente revoluções de mudança nas suas vidas, ela tem congruência, estímulo, intensidade e paga o preço, ou seja, vive o tempo certo para que as coisas aconteçam. E quando eu falo estímulo, intensidade e tempo certo, assim é na parábola da semeadura, né? Ninguém pega num dia a semente, planta no outro, molha à noite, no outro já está colhendo. Não é assim que funciona. Então, mudança de vida, criação de empreendimento, criar uma empresa, mudar de carreira, progredir na carreira que já está atualmente, não é da noite para o dia. Exige pagar o preço, ter intensidade e ter o estímulo certo. Então, se está lhe faltando um conhecimento específico na área de finanças, vai para a área de finanças. Se está precisando de uma mentoria, se tem pessoas experientes que já viveram e pode te ajudar, busca uma mentoria. Se teu objetivo é emagrecimento, busca uma pessoa que pode te ajudar. Se teu objetivo é força, uma pessoa que vai te ajudar com força. Só não mistura as coisas. Só não fica olhando para os lados, pessoas com fisiologias, pessoas com intensidade, pessoas com estímulos, pessoas que estão dispostas a pagar o preço e trazendo isso para a sua vida, porque a sua lente está desfocada. Você está olhando com a lente do outro, não com a sua. Finalizando, se você não alinhar os seus objetivos, as suas metas, a sua própria lente, e isso aos propósitos que Deus tem para a sua vida, você vai seguir. Você vai queimar a energia necessária, mas vai ser igual a um carro que quer subir uma ladeira na 4ª marcha. Vai pifar no meio do caminho, porque não está com o estímulo certo, não está com a intensidade certa e não está pagando o preço, não está com o tempo necessário para fazer acontecer. Então, queria convidá-los a me seguir aí, que ainda não me segue, ficar atentos aí nos meus stories, na minha bio. Eu vou estar divulgando aí uma programação também de aulas abertas que eu vou fazer nesse sentido, né? Vou trazer vários conteúdos de inteligência emocional, planejamento estratégico pessoal, planejamento financeiro pessoal. A gente vive hoje num país com 70% das famílias endividadas, né? Pessoas que precisam de conhecimento da área de finanças, então o que me proponho é exatamente trazer conhecimento nesse campo das finanças. Inteligência emocional, planejamento estratégico, trazer também princípios, né, para ajudar a ter alta performance e produtividade no campo, né, da gestão, que é meu campo também de atuação. E eu espero que esses conteúdos aí possam ajudar vocês a evoluírem enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto carreira. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, né, nesse bate-papo de hoje. É muito importante que a gente entenda, né, que as reflexões elas precisam fazer sentido e, portanto, as adaptações são feitas conforme a realidade de cada um. Ou seja, se seu campo de melhorias é o campo das finanças, comece a pensar tudo que foi falado para o campo das finanças. Se o seu campo é o campo de mudança de emprego, de criar um empreendimento, comece a planejar focado. Nós precisamos de foco. E uma das coisas que nos faz tirar o foco é exatamente a perda de identidade. É a falta de clareza dos nossos propósitos. É a falta de sabedoria. E já falei para vocês hoje, em Provérbios está escrito: a sabedoria vem do temor a Deus. Ou seja, comece a perguntar por que você faz as coisas
da mesma forma todas as vezes, todos os anos, e os resultados acontecem da mesma forma, né? Tem uma frase que diz, que é atribuída a Einstein, mas que fala, não adianta querer resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. É preciso entender qual é o objetivo do que está sendo feito. Se a gente não entende qual é o objetivo que está sendo feito, a gente está servindo de, né, está seguindo ali uma manada, né? Está seguindo o efeito manada. A gente fica olhando para os lados, adaptando formas diferentes, pessoas diferentes, modelar diferente para a nossa vida, ao invés de entendermos a essência. Modelar não significa você copiar a pessoa ipsilitre, não. Significa você entender, não é ser igual à pessoa, é entender como ele faz o que ele faz muito bem e aprender com ele, mas fazer do seu jeito o que você aprendeu. Não adianta eu querer ser um Neymar, né? Diga-se de passagem, eu jogava bola, não era um Neymar, né? Mas eu vestia pelo menos a camisa 10. Mas não adianta, eu sou André, minha identidade é André. Então minha identidade é André e as coisas que serão feitas, eu posso modelar, mas o que é que ele tem de alta performance que eu posso aprender com ele e fazer dentro da minha realidade, da minha fisiologia, da minha filosofia de vida. Por fim, uma mensagem final: seja você mesmo, mas não seja igual ao tatu, né? Não enfie lá a cabeça dentro do buraco. Saia da sua bolha e aprenda com as pessoas que podem te ensinar. Deixe de orgulho de achar que a pessoa, porque está em uma situação melhor, que você acha que é uma pessoa metida, mas na verdade você não está se aceitando e ainda tem orgulho de aprender, de pedir ajuda àquelas pessoas que conseguem chegar lá. Lembre-se, aprendizagem. Lembre-se o que disse Davi a Salomão. Primeira coisa, para tudo. Eu conquistei tudo aqui, não foi a base de força, guerra, não. Não vou te dizer o que você deve fazer ou não deve fazer. Se você quer se você quer, né, ter sucesso na vida, vende tudo que você tem, compra sabedoria. E aí sim você vai ter uma vida de sucesso extraordinário. Tá certo? Então agradeço a todos e a todas, desejo uma excelente virada de ano aí. Eu acho que todos os dias nós temos um ano diferente, só que contado de uma forma proporcionalmente falando menor. Então para mim amanhã é um novo ano. E se amanhã é um novo ano, então todos os dias eu vou dar o estímulo certo, pela intensidade necessária, e vou pagar o preço para alcançar o meu objetivo. E vocês? Estão dispostos? Espero vocês aqui nas próximas lives e espero que também em algum momento a gente possa se encontrar aí e a gente compartilhar o que verdadeiramente vocês começaram a viver em 2023 a partir dessas reflexões, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e uma excelente noite. Tchau, tchau.